Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto, e o tema do estudo de hoje é Fiéis mesmo sem ver a Deus. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Isaías, no capítulo 40, no versículo 11. E esse texto diz o seguinte: Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo, as que amamentam ele guiará mansamente. É muito desagradável imaginar que ninguém se importa com o que acontece conosco. Mas pensar que Deus não sabe ou não se importa pode ser muito mais angustiante. Para os judeus exilados na Babilônia, Deus parecia não se importar muito com a situação deles. Ainda estavam exilados, ainda se sentiam abandonados pelo Senhor por causa dos seus pecados. Mas de acordo com o texto que lemos no início, Isaías lhes dirigiu palavras de conforto. E o texto eu vou repetir aqui. Diz o seguinte: Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Mas depois de tanto tempo, os exilados pensaram: onde está o Senhor? Não vemos nenhuma evidência de que ainda esteja conosco ou que ele se importa. No livro de Ester, encontramos outro grupo de pessoas que pode ter considerado que o seu caminho estivesse encoberto de Deus. E, curiosamente, no livro de Ester, Deus não é mencionado. No entanto, toda a história é um drama da intervenção divina para salvar seu povo de uma lei irrevogável para destruí-lo. Essa história não apenas descreve eventos do passado, mas simboliza um tempo no futuro em que o povo de Deus será novamente perseguido e uma lei será introduzida para sua destruição. E isso nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 15. É possível imaginar como seria fácil concluir, em meio a tais circunstâncias terríveis, que o Senhor havia abandonado seu povo, mas não devemos temer. O mesmo Deus que salvou seus escolhidos na história de Ester, salvará seu povo novamente na crise final. A beleza de termos textos e temas como esse que estamos estudando hoje é saber que Deus é fiel. Ele não abandona seu povo. O que você está vivendo agora, o que está te preocupando agora, o que está tirando o seu sono, como nós aprendemos no estudo recente, não se preocupe. Isso também incomoda Deus. Isso chama a atenção dele. E acredite, ele não te abandonou. Repito, Deus não te abandonou. A questão que nós precisamos levantar não é essa, se Deus abandona ou não. É fato, ele não abandona. Ponto final. Ele nunca vai nos deixar só. Fato. E um fato irrevogável, inabalável. Deus não abandona seus filhos. Mas, como eu disse, a questão aqui é outra. E a questão que precisamos considerar é se nós estamos abandonando a Deus. Deus não nos abandona, mas e quantas vezes nós já o abandonamos? Pensa aí. Vamos ser sinceros, né? Vamos considerar essa verdade. Nunca se esqueça. Deus não vai te abandonar. Então, não o abandone. Não se revolte contra Ele. Você pode até se sentir sozinho, mas isso nunca vai significar que Deus te abandonou. Às vezes Ele vai permitir que nós nos sintamos assim, mas isso é uma prova. Ele não vai te abandonar. Ele só quer que você confie nele. Confie em Deus. Entrega sua vida, seu coração, na mão dele. Ele não vai te abandonar. Eu sei. Quebrei um pouquinho aqui as regras da oratória, fiquei repetindo várias vezes a mesma coisa. Mas eu fiz de propósito. Deus não vai te abandonar. Nunca se esqueça disso. Tá bom? Ao terminar o nosso estudo, quero deixar aqui o texto da leitura bíblica de hoje, que está no livro de Jeremias, do capítulo 27 ao capítulo 29. Um grande abraço
e com a permissão de nosso querido Deus que nunca nos abandona, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!